Como é que é, bro? Como é que é? Estamos aqui na terceira partida da Liga Internacional de Free Fire. Já estamos aqui na visão da INS. Mas essa aqui é a terceira partida. Hoje temos uma maratona de 6 partidas. Já estamos pegando aqui a visão da INS, caindo em Mount House. Vamos puxar aqui a visão agora da Mos Infernos. Mos Infernos acho que vai pegar a central. Estamos aqui na visão da TW. TW vai para Forge. TW foi ali pegar Forge, tropa. LCP pegando Brasília. Aqui estamos na visão da Nox. Nox Game indo para Skylot, é isso? É, Lord... Eita. Lord Ginox indo pra. Eita, Nox tá ali pegando o Keiros. Nox também vai pegar Keiros. Tropa! Ah, coisa boa, família, coisa boa. Nox Game Lords aqui pegando Keiros, tropa. Vamos ter trocação de início entre Nox e Lords, tropa. Será que alguém, um da Madeline vai meter o pé? Nox, o Andaime já tá recuando, tropa. Andaime já tá recuando. Ih, a Nox caiu só no abertão, família. A Nox caiu só no apertão, o caminho até bugado. O Godes já pegou a sua. Já pegou a M14 e. Já pegou a M14 ali e. M14 o que, mano? M14 AK. O Dude vai atrás, tropa. O Dude vai atrás. Os Lords estão ali. Será que vão puxar? O Capinga tá bugado ali. O Safari e o Capinga estão sem. O Safari e o Capinga estão sem nenhuma, tá sem nenhuma arma. Nox aqui, Nox digamos que já está mais ou menos reposicionada. Tem trocação aqui entre Papo e Mafia e os padres já deu ali uma margem de 25 para cima dos adversários. O ousado já levou um jogador da LCP, mano. Tem trocação aqui entre Team X e LCP. Coisa boa, família, coisa boa. Team X aqui e LCP tem trocação, família. Em trocação de Team X e LCP, temos aqui a visão da Mustang que está pegando o Skylot, também aqui na visão do Spar. Pegamos agora a visão aqui da Alien. A Alien não vai pegar forte, tropa. Eita! A Alien foi pegar Central, família. Será que vai ter a Alien versus Mors Infernos? Será? Vamos puxar aqui a visão da Mors Infernos. Mors Infernos está ali em Bombeiros, é isso. Tem trocação entre Mors Infernos e Purple Mafia, acho eu. O Travas aqui tá bugado, tropa. Eita, o semente ali já levou o farpador, tropa. O semente ali já levou o farpador. Também aqui na visão do Trigon da Line D, pegamos agora a visão do Six. A Line D foi ali pegar Crossroads. Também aqui na visão do semente que tá, de Doctors que também pegam Crossroads, mano. O farpador ele já foi pro caixão, ficou de exemplo. Central tá sem ninguém. Também aqui a visão do Hitman e a Team X estão ali marcando Brasília, depois. Mustangs estão aqui. Mano, o Spar tá puxando ali pra Forge. Os pares ali a puxar forte, pode bater de frente com a. Mano, pode bater de frente com a TW da. É isso, tropa. Pode bater de frente ali com a TW que também tá em force. Mas o Acácio e a Vani já subiram. Mons Inferno tá aqui em Lambert Mill. Mons Infernos não. Mons Infernos também não foi pra central, tropa. Dark Zero ele tava no modo Mike Philip. Pegamos aqui a visão agora da LCP. LCP já perdeu um jogador e recuou, tropa. Perdeu um jogador e recuou. Pegamos aqui a visão da Nox. Podia ter uma trocação ali entre Nox e Lords. Mas Nox ali meteu o pé também aqui na visão do Safari da Lords. O Capinga tava bugado. Tava não, tá bugado, tropa. O Capinga tá bugado ali com sua barbicha. É isso, Lords lutando ali. Queiros de boa, tranquilo. Purple Mafia aqui em Bombeiros. Tropa, Purple Mafia aqui em Bombeiros. Estamos aqui na visão do Black da Purple Mafia. Na visão do Kabza da Purple. Também tem o Marcelo, tropa. O Marcelo não, o Marcelo tá com as ideias. Aqui nós vamos do Marcelo da Purple Mafia. Purple Mafia ali subindo pra. Eita. Além de. Já bateu aqui a primeira safe. Eita, família. Primeira safe fortaleceu muito Central. Fortaleceu muito Central e Brasília, tropa. Fortaleceu. Eu acho que a segunda vai fechar mais Central. Vai fechar Central de novo. E um pouco de Golf Course. Acho eu, tropa. Acho eu. Pegamos aqui a visão do Trigon da Line D. Tá com sua G18 na mão, G18 dourada, tropa. Família, de boa já agora, tudo tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. O Mustang ali já entrou em Forge. O Mustang já entrou ali em Forge. Aqui estamos aqui na zona aqui, ó. Eita. Tropa, as palmas, tropa, as palmas. Fortalece aí, deixa o like. Subscreve no canal, tropa. A TW aqui tá por cima. Tá em cima, tá por cima assim. Tá aqui nas casas rosas da Tirol, na casa rosa de Forge. Lá embaixo temos Mustang. Será que vai ter trocação aqui entre. Eita, tropa. Momento fama, tropa. Momento fama. Lá se tem só, lá se mote, tropa. O Tupac vai. Mano, Tupac vai subir. Se o Tupac subir, pode tomar famoso, tropa. Mustangs ali. Ou aqui, mano, aqui eu venho ali no modo. Velho no modo Sebastian Vettel.
Poucas ideias, mano, poucas ideias ali no... Aqui, olha isso, Mustang ele vai descendo de boa, vai pegando campsite. Aí ele um entrando aqui, aí ele um entrando em MT Village. MT Village estava de boa, tranquilo. O Six tá pegando... O Six tá pegando o Marble Work, a Line D também tá pegando o Marble Work. Estamos aqui na visão do Dean. Indo para Marble Work, pegamos aqui a visão do Caps, aqui tá em Lambermill. Lambermill tá... Eita, MT Village tem Lorde, tropa. MT Village tá um Lorde, pode ter trocação aqui entre Lordes e a L1. Será? É, tropa, a L1 vai entrando aqui em MT Village. Já entrou, tropa, a L1 já entrou em MT Village. Aparentemente, a L1 vai garantir, vai segurar ali nas guaritas. Achei o Trigon aqui, tá bugado. Estamos aqui na visão do Spider, da Purple Mafia. Tem trocação. O Spider ali vai marcando, já entrou na Casa Rosa, mano. Pegou cover ali o Spider, o Cabs tá aqui também. Tá pegando cover nas pedras. Nas pedras não, na pedra. Pegamos a visão da TW, TW vai aqui, mano, fazendo a travessia pela ponte. Vamos puxar aqui a visão da Mons Inferno. Mons Inferno está lutando aqui. Lambermill de boa. Tá tranquilo. Hoje Mons Infernos fugiu de Central, família. Mons Infernos fugiu ali de Central, também aqui na visão da INS. INS vai descendo para Fields. Acho que vai pegar ali o carrinho de Fields. Voltamos aqui para a visão da Mons Infernos, tropa tudo de boas, tranquilo. Mons Infernos está indo para... Está saindo de Lambermill em direção a Bombeiros. TW, mano, aqui pode ter trocação. TW também está entrando em Lambermill, tropa. TW entrando em Lambermill. Já tem trocação ali entre Purple Mafia e TW, tropa. Vani já meteu muito capanole ali, já meteu seu gelinho, Vani. Coisa boa, tropa. Tem TW. Tem TW e Purple Mafia. Tá tomando muita bala de cima ali. O acaso já derrubaram o Wesley ali. Vamos puxar a visão da... Mano, onde é que tá? Onde é que tá a Purple Mafia, tropa? Puxamos ali a visão da Purple Mafia. O Spider vai, já no gelo ali com sua M60. Com sua M60 ele tá na visão do Marcelo. O Marcelo tá ali marcando de cima, de boa. A Mons Inferno pode recuar. O Capsa vai metendo muita bala ali da... O Capsa não, o Marcelo vai meter muita bala ali com a arma de plasma. Aí meteu ali 34 de dano pra cima do jogador da TW. Só amarelinho, tropa. Só amarelinho ali. Mano, acho que já deu pra derrubar. Eu acho que o Marcelo conseguiu ali derrubar. Muito capa amarela ali do... O God... Eita, o God deixa, levou ali mais um jogador. Não deu pra ler o nome ali. Tem trocação, família. Tem trocação aqui entre Purple Mafia e Line. Tem da TW, da The Witcher. A Purple Mafia tá recuando, tropa. Isso, Purple Mafia tá recuando, não. Já tem 3 jogadores no chão da Purple Mafia, tropa. 3 jogadores no chão da Purple Mafia. O Spider já foi, família. O Spider já foi, tropa. A Purple Mafia aqui levou 3 jogadores ali da TW. Já são 6, já bate na conta, mano. O capinha ali tá bugado. Estamos aqui na visão do Eix. Eix tá ali marcando ali de boas. Vai pegar agora. Mano, não tinha acho que tinha um jogador ali da Ilha na guarita. Não tinha, tropa. O Eix tá ali subindo de boas. Já tem uma bata ali na conta. Eix, capinha ali bugado. O Eix já garantiu ali a guarita. Vamos puxar agora aqui a visão da Ilha. A Ilha tá comendo um jogador. Tem Legalese ali na guarita. Tem Legalese na guarita. Tem Luffy na guarita. Tem Garrett na guarita. Todos os jogadores da Ilha foram ali marcar a guarita. Já tem um 3x3 aqui entre a Ilha e Lords. Estamos aqui, Safari marcando de cima. Capinga tá bugado, tropa. Estamos aqui na visão do God. Este também que tá marcando. Este tá marcando. Mano, os jogadores da Lorde estão ali todos marcando a casa. Mano, a casa vermelha ali. A casa vermelha de. Casa vermelha de onde, mano? A casa vermelha ali de MT Village. O Tupac já levou um jogador ali da. O Tupac já levou ali um jogador da. O Akio tá no chão. Mano, tem trocação aqui entre Mons Infernos e Mustangs ali. Será? Também na visão do Tupac, só subiu a câmera, mas não foi o capa, tropa. Vamos puxar aqui a visão da Oxline. Eita, a Oxline tá no chão, tropa. Mons Infernos vai pra cima, tropa. Mons Infernos já ganhou. Já foi, família, foi. Mons Infernos aqui, uai. Pô, Mustangs volta pro lobby. Em último lugar, tropa, acho. Foi em último, família, não foi? Foi em último lugar, tropa. Mons Infernos voltam... Não é Mons Infernos que volta pro lobby. Mustangs voltam pro lobby. Em último lugar aqui com uma bate só na conta do... Tupac. Pegamos aqui a visão do Psycho da INS. Tá marcando ali Brasília. O Semedo já matou ali o replay da Nox. Tem trocação aqui entre Nox e The Doctor. É, família. Estamos aqui na visão do Andaime. O Andaime tá... Hoje o Andaime tá de AKMP40, tropa. AKMP40, tropa. Então pegamos aqui a visão do... Este tá tomando muita bala ali da guarita. Na guarita tá a L1.
Temos o Guarani. Eu disse, mano, eu disse que essa segunda safe ia fortalecer Central e Golf of Course. Quem duvidou? Quem duvidou, tropa? Quem duvidou? Quem duvidou, comenta aí, tropa. Então, estamos aqui na visão do Hitman. Hitman tá. Hitman e a Team X estão aqui em Brasília ainda. Vão sair de Brasília, acho eu. Estamos aqui na visão da Ilho. Estamos aqui na visão do Garage. Garage vai ali bocando a mira. Tentar pegar o adversário. Não conseguiu pegar ninguém de trocação aqui entre The Doctor e The Doctor. Eita, o Capinga já foi eliminado. Estava bugado ali o Capinga. Estamos aqui na visão do Trigon da Line D. E família, a Line D subindo. A Line D entrando aqui em MT Village pode punir muito a Lorde, tropa. Line D, mano, Line D tava em cross rule, só flanqueou pegando negativa, tropa. Line D só flanqueou pegando negativa. Estamos aqui na zona do Trigon vai marcando ali embaixo, tá de boa, tá tranquilo. O Six ele vai deixando agachadinho, já entra. Mano, se o Six entrar de bocão aqui vir de bocão aqui pra Golf Course, pode tomar muita bala, tropa. Tropa, pode tomar muita bala, família. MT Village já são 3 equipes, família. 3 lines ali em MT Village. O Six aqui subiu de boa. Vai lutear ali, mano. Eu acho que. Mano, toda a line é 3x3. MT Village é um 3x3. Lorde já foi pegar ali carinhos de Golf of Course. Então na MT Village só sobrou ali. Só sobrou The Wisher, Line D e a Alien 1, tropa. Toda a Alien 1, todos os 3 jogadores da Alien 1 estão ali nas guaritas. Já chamaram drop. Então o Six D já tem visão, já tem noção de que tem adversário ali na guarita. Vamos puxar aqui a visão da Purple Mafia. Purple Mafia vai ali marcando Brasília, tropa. Eita. Será que tem trocação entre Purple Mafia versus Team X? Será? Acho que é isso, mano. Acho que é isso ali. O Cabaza. Capsa. Isso, tropa. O Capsa ali. O Purple Mafia ali já tem noção de que tem adversários na casa de 2 andares. Vamos puxar um pouco aqui a visão da Nox. Nox tá marcando ali a tirolesa de Marble Work. Estamos aqui a visão da LCP. LCP também está marcando Brasília, tropa. O TW Acácio é o último jogador da TW. A TW aqui sofreu uma punição para cima da Purple Mafia, que ganhou 3 ali. O Moses Fernandes aqui wipeou a Mustang. Estamos aqui na visão da INS. Mano, a INS está aqui de boa na casa de Potter. 33 jogadores vivos. Essa sim vai fortalecer. Acho que essa sim vai fechar um pouco de gol. Mano, fechou. Mano, Lordes estão numa posição. Lordes estão safe, mano. Lordes e Nox estão muito safe, mano. Porque a safe só bateu pra eles. O Andaima ele vai esperando o seu dropzinho. Chamaram drop. Esse tropa tem ali. Mano, Lordes e. Tem trocação aqui. Já tem trocação aqui entre Purple Mafia e Team X, tropa. Será? Trocação entre Purple Mafia e Team X, é isso, trocação aqui em Purple Mafia e Team X. O ousado ali vai fazendo muitas granadas para fazendo granadas ali para fora. Pegamos agora aqui a visão do Hitman. Hitman vai ali caçando. Hitman. Se tirar a cabecinha vai apanhar, tropa. Se tirar a cabecinha vai apanhar o Chilato. Já deu um cavalo de 99. Taranja gelo. O Chilato quer ganhar a bate. Meteu muita dinheiro para o jogador. Acima do jogador da Purple Mafia. Tropa. O Creed já ganhou a bate ali para cima do Marcelo da Purple Mafia. Eita, são 2 abates só na conta do. 2 abates só na conta. Tem trocação, a LCP ali tem trocação entre LCP e The Doctors. É isso, será? Estamos aqui na visão do pausudo. Mano, agora a trocação é insana. O terror já foi pro chão. Vamos puxar aqui a visão do Iran. O Iran tá ali, mano, ressuscitando ali o terror. Voltamos aqui. Eita, o Garite já levou um jogador da Mos Inferno. Tem aí, mano, eu acho que a Mos Inferno fez ali a travessia pela água. Sem medo de estar no chão. Lorde já levou ali o Lucifer. Mano, é isso. Aí é nessa aqui. Eita, a Team X wipeou a Purple Mafia, será? O Alpha ali tá de lança. É isso, família. Purple Mafia voltou pro lobby. Dotax também voltou pro lobby, tropa. Eita, Mos Inferno também foi pro lobby. Temos 4 equipas aqui eliminadas. Estamos entrando pra penúltima safe, acho eu. Não tô aqui contando. Estamos aqui na visão do Tour da INS. Tá ali com sua W. Será que mita? Eita, tropa. O Tour ali vai marcando, tropa. O Tour ali tá na marcação de AW. Tá marcando ali 150 ali. Tour já meteu 150. Vai puxar o rush, tropa. O Tour vai no rush ali mesmo. De bocão que ganhou o abate. Jogador no chão. O Alpha já ganhou ali o abate pra cima. O Psycho tá no chão. E também já foi no chão. O Dark Zeus só sobrou o Tour. Sobrou o Tour e. Eita, o pauso dele, mano. A LCP vem como, família? A LCP vem como, tropa? 3 jogadores. O Chilato e o Cruz foram eliminados. O pausudo só tá dando capa, tropa. Pausudo só tá dando capa ao Duda ali. Já levou um jogador
O Dudu ele já levou um jogador, estamos aqui na visão do pausudo, 3 abates na conta dele, 2 foram capa, 2 ou não, 3 foram, não, mano, não contei então. Ali tem 2x2, INS versus LCP, 2x2, puxamos aqui a visão agora do Terror, o Terror tomou, mano, o Terror ficou quase sem um colete, mano, se tinha colete acho que ficou sem um colete, tropa. Estamos ali na visão do pausudo, tirando muito a cabeça, tropa. O pausudo já deitou ali, mano, o pausudo já deitou ali o Dark Zeus, tropa. Agora é um 2x1, família, 2x1, o que o pausudo tá jogando, tropa? O que o... Mano, a Lorde aqui já vai pô. Lorde aqui já vai pô. E já foi, família. INS foi. Ele tá pro lobby, tropa. 5 abates aqui na conta da. 5 abates aqui na conta da LCP. Eita, o Acaso ali já levou um jogador. O Acaso ali marcando guarda levou um jogador da Nox. Estamos aqui puxando agora aqui a visão da Lorde. 5 abates na conta 2, na conta 2. 3 na conta de Dudu Per. O Capinga ali morreu bugado. Estamos aqui na visão da Line D. Line D vai ali marcando. Mano, Line D tá ali marcando. 11 jogadores vivos. Mano, vamos pro fim de safe, família. Vamos pro fim de safe. Eixe ali marcando com 160, já tem visão, tá dando muito tiro pro chão, mano. Desperdiçando muita bala ali, tropa. Desperdiçando muita bala, já começou a meter muito capa amarela. Puxando aqui a visão do Dudu, jogando de MP5, mano. MP5 essa distância aí. Acho que a sua XZ muito ali tá sem munição, tropa. O Andaime não, o Rolf da Nox. Eita, tem trocação aqui. O Rolf da Nox já tá no chão, vai ali sobrevivendo. Já um gelo do Andaime, tropa. O Andaime não sai vivo dele. O Andaime dessa vez não minta, tropa. Eita! Vai na panela, o Andaime vai fugindo ali já. Ih, conseguiu, família. O Andaime ali entrou embaixo da ponte e conseguiu. Vai subir, subiu ali o Andaime. Será que minta aí? Já foi, família. O Dudu ali levou o Andaime e o Trigon dele levou mais um jogador ali da Line. 9 jogadores vivos, tropa. Um abate na conta da LND, Dudu tá tomando muita bala, ficou quase sem colete, tropa. Dudu ficou ali sem colete, tem aqui LCP, eita, o pausudo tá no chão, tropa. Será que deu pra salvar ali o pausudo? O Terror fez a bola ali do pausudo, tropa. 9 jogadores, mano, sobrou um jogador, é o Acaso, mano. O TW Acaso ali, mano, o TW Acaso tá como? Safe, tropinha, só marcando guarita, mano. Só marcando guarita, pode dar muita bala ali o Acaso. O Acaso ele pode meter muita, eita, tem trocação lá em cima. Pausudo tá marcando ali guarita, tropa. O Trigon já levou ali. O Trigon da... Já derrubou o Safari. Mano, ali... não entendi nada, tropa. Muita bala amarela ali que o Trigon vai meter no próximo jogador da LCP. A The Witcher vem comprar o buia, tropa. A The Witcher vem comprar o buia, família. O Six ele já caiu. Tem um Trigon. Sobraram apenas 3 jogadores muito capa amarela. Mano, o Acaso pode dar o buia, tropa. 3x2. 3x1, 2x1. Tem a Cássio, garantiu, família. Garantiu. Mano, o que o Cássio jogou não tá escrito, tropa. O que o Cássio jogou não tá escrito. Bandeirão merecido ali, mano. A The Witcher TW foi a primeira equipa a sofrer punição. Foram 3 jogadores punidos ali pela Purple Mafia. E o Acaso segurou e deu buia, mano. Buia insano aqui. Apareceu que a tabela de estatística. Jogou muito ali, Acaso. Então, foi ali a fortaleza com sua subscrição. Deixa o like. Tamo junto. É nóis, tropa.